Bom dia. Estamos aqui no Climate Summit do Valor, em Nova York. Estou com Paula Kowarski, vice-presidente de M&A, Sustentabilidade e Estratégia da Raízen. Bom dia, Paula. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Queria que você passasse um pouco a visão da Raízen sobre esse tema tão importante que é a transição energética num momento aí que a gente vive de crise climática, né? Como é que, por exemplo, os combustíveis renováveis, o etanol, podem contribuir para reduzir um pouco os impactos dessa crise? Vamos lá. Acho que a crise é real e visível, né? Acho que agora ninguém discute mais se existe uma crise ou não. E eu acho que essa visibilidade traz uma questão muito importante de urgência. E quando a gente fala de urgência, a gente tem que pensar naquelas alternativas de descarbonização que existem, que são reais, que têm escala. E o exemplo do etanol é um exemplo excepcional, que já está funcionando no Brasil há décadas, que no fundo emite, se a gente fizer uma conta, né, do life cycle analysis, como a gente fala, o nosso carro 100% etanol, ele emite até menos do que um carro elétrico se você contar as emissões na cadeia inteira, na construção, na utilização da energia elétrica, apesar do Brasil ter um grid 90% renovável. Então essa é uma alternativa que existe e ela tem uma característica muito importante que é ser drop-in. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela a gente pode juntar, né, o etanol com a gasolina como a gente usa nos nossos carros, o que significa que a gente não tem que investir em infraestrutura, a infraestrutura existe, não tem que investir em um outro tipo de carro, o carro existe. Então ela é uma coisa muito pronta e que não requer grandes investimentos. E no futuro muito, muito próximo, que a gente já está vendo acontecer, a gente começa a ver outras aplicações para o etanol. Então a gente vê o etanol podendo ser a matéria-prima para desenvolvimento de combustível sustentável de aviação, SAF, etanol para uso em combustível marítimo, tem uma demanda grande de etanol pela indústria petroquímica, e é um combustível, de novo, né, líquido e que se movimenta, tem alta densidade energética, se movimenta, viaja bem. E o tema de poder ser exportado é muito importante, porque a transição energética custa dinheiro, e não necessariamente um país como o Brasil vai ter um budget para criar um mecanismo como um IRA aqui nos Estados Unidos. Então, na medida que a gente pode exportar esse combustível mais limpo e sustentável, a gente pode conseguir capturar a remuneração, né, por esse atributo fora do Brasil, onde eventualmente tem mais, ou certamente tem, mais dinheiro para pagar por isso, né? Então a gente vê o etanol como sendo essencial nessa jornada. E aí, do nosso caso aqui específico da Raízen, né, que a gente está falando do etanol de cana, que já emite 20, 30% a menos do que o etanol de milho aqui nos Estados Unidos. O etanol brasileiro, o etanol de milho no Brasil tem uma característica melhor pelo uso de energia. E a gente está agora ampliando a produção de biocombustíveis a partir da cana, usando outras partes da cana. Então a gente está usando bagaço para fazer o etanol de segunda geração, e aí esse etanol de segunda geração já se encaixa numa categoria mais especial, né, dos biocombustíveis, porque ele é feito de resíduo e não compete com alimento em hipótese alguma. E aí, com isso, a gente tem conseguido prêmios substanciais na venda desse combustível, principalmente na Europa, por enquanto, mas Ásia. Então, prêmios de preço. Crescer. Prêmio de preço, reconhecimento pelo atributo sustentável, não só de menor pegada de carbono, mas também de não ter competição com o alimento. E quais são os desafios, então? Assim, tem toda uma oportunidade, mas tem muitos desafios, né, em termos regulatórios, comerciais. Sim, se você pudesse destacar, talvez 2, 3 pontos. Eu acho que tem desafio regulatório sempre, né? E a gente tem visto, infelizmente, uma série de empresas jogando pedra no nosso RenovaBio, que é um modelo de precificação de carbono, né, de cap and trade, que funciona extremamente bem, regulado pelo mercado. E a gente tem visto por uma questão de inadimplência no setor ou de empresas não querendo reconhecer que tem que fazer essa contribuição, né, muita gente batendo no programa do RenovaBio, que é um absurdo. É um programa incrível e tem que ser defendido a todo custo, pelo programa em si e pela referência que ele cria, né, porque você tem a certificação dos CBIOs. Para você emitir um CBIO, você tem que provar que você não tem desmatamento na sua produção, então ele é um parâmetro. Desafio financeiro, né? Porque a gente, por exemplo, está fazendo um investimento gigantesco nas nossas plantas de etanol de segunda geração no nosso balanço, né? E a gente certamente deveria ser capaz de atrair mais capital incentivado e capital
que exija um retorno um pouco menor para esse tipo de projeto. Obrigado, Paula, pela Obrigada a vocês. participação.